Olá, pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Então, espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais uma quarta-feira para o nosso Servir Planetário. A gente vai comentar daqui a pouquinho sobre. Então, gostaria de ver como que vocês estão se sentindo, de onde estão falando. Estava vendo aqui já. Deixa eu ver de onde que vocês estão. Tem a Maria Elaine, que está em Búzios. Temos também a Fátima em Bagé. A Fátima também em Campinas, a Luzia em Santa Teresa, a Lucilda em Porto Alegre e a Clice em Presidente Epitácio. Então sejam todos muito bem-vindos e que a gente possa ter uma noite aqui bastante agradável, de bastante luz, no propósito do nosso servir planetário. E muitos talvez repararam, a gente já recebeu essa pergunta também, que nós modificamos o nome de serviço para servir. Né? E o porquê? Por quê? Eu até vou fazer essa pergunta. Por que vocês acham que a gente modificou um pouco o nome aqui? Tá? Tá frio em Santa Cruz, aqui em Santa Maria tá bastante frio também. Vai essa semana ainda, semana que vem já vai dar uma esquentada. Nós colocamos o servir porque essa palavra, ela remete numa forma um pouco mais completa, a gente pode dizer assim, o que todos nós viemos sempre fazer aqui, porque todos que se conectam aqui, que vêm participar desse movimento, de alguma forma, se unem em energia, se unem em propósito, e a gente já fez várias lives comentando sobre, né, como a intenção, o propósito que a gente coloca nas coisas, como que isso movimenta a energia, que no fim vira a informação que está sendo colocada em frequência, em andamento. Então, quando a gente coloca o servir de todos nós que estamos aqui nesse uníssono, né, nessa mesma frequência, nessa mesma energia, jogando uma mesma informação, né, independente de cada um ter as coisas individuais que veio buscar, que veio, né, que ter esse amparo da egrégora, mas quando a gente une toda essa energia, essa intenção, esse uníssono, esse servir, ele acaba sendo trabalhado, essa informação, essa energia, numa questão maior, amplificada. Então, isso foi uma orientação também, né, que a gente sempre vai recebendo orientações, né? A gente vai melhorando, a gente vai entendendo melhor as coisas também, e veio essa orientação de usarmos o servir, porque esse movimento que a gente faz aqui não é só o Henrique, não é só as egrégoras, somos todos nós que fazemos. Né? E também isso já serve, essa modificação que a gente fez, já serve para as nossas reflexões de hoje também. Porque essa questão da gente colocar a intenção, colocar a energia, movimentando a informação, para nós avaliarmos o nosso servir no dia a dia, o nosso servir que a gente vai desenvolvendo na nossa caminhada, nas coisas que a gente faz, trabalho, relacionamento, em tudo. Tudo vira um grande servir também. E essa avaliação, a gente está trazendo essa reflexão, porque muitas vezes nós temos, e esses dias até, para quem se recorda, o próprio Charim aqui numa das nossas lives, ele trouxe assim como se fosse um pequeno puxão de orelha, né, dizendo porque muitas pessoas às vezes elas se diminuem, né, elas têm aquele entendimento que os outros podem, né, e a gente nunca pode, ou a gente não tem condições, a gente não consegue, né? E o Charim trouxe, né, esse puxão de orelha, dizendo, não, nós precisamos, se faz em tempo da gente se valorizar, da gente se entender, da gente se amar. Lembra?
A gente precisa se amar para as coisas começarem a fluir, para o nosso campo expandir, né? Então, veio esse puxão de orelha e dentro disso, a gente pode começar a fazer essa reflexão do nosso servir. O que a gente faz nesse momento? Como que eu estou servindo? Como que eu estou entregando o que eu tenho de melhor, né? E esse de melhor não precisa ser uma habilidade, e sim alguma coisa que ela toque o seu coração. Então, todos nós, de alguma forma, estamos servindo. Todos nós, de alguma forma, estamos colaborando. E todos nós estamos fazendo esse movimento para nós mesmos, de uma forma individual, que vai reverberando no coletivo. Então, avaliem como que está o seu servir, o que toca o seu coração. Talvez essa seria a melhor pergunta. O que toca o seu coração a ponto dele pulsar? Esses dias eu estava fazendo uma live lá com o Pavo, na verdade foi segunda, na meditação mundial, e estava muito frio mesmo, aqui em Santa Maria. E até a gente comentou lá que nós, como humanos, né, nós, quando estamos vivos aqui, a gente irradia luz, calor, né, pulsa o calor na gente. Quando a gente desencarna, a gente esfria, o corpo esfria, né? Então, naquele dia eu comentei, faz muito frio, mas os nossos corações estão todos quentes. Então a pergunta seria, o que você faz que deixa o seu coração quente? E ali vão estar as respostas dos questionamentos quanto à questão do servir. Todas as coisas que você faz que trazem esse calor para o seu coração, né, que trazem o calor para o seu coração, elas estão alinhadas em vibração, estão dentro do propósito do seu servir. Tem uma frase aqui, ó. Quem não vive para servir, não serve para viver, né? Dani compartilha aqui. Todos nós viemos aqui também para servir, né? Para servir a nós mesmos, para servir a coletividade. Esse servir é bem importante que nós vamos conectando e entendendo bem o sentido dessa palavra. Podem ter variadas interpretações, mas o servir é conseguir entender a nossa alma, conseguir expressar ela no sentido de estar colaborando com nós mesmos e também com a coletividade. Tá bem? Como que está o nosso servir? Inclusive, quando eu me preparo para vir aqui fazer esse processo, vamos chamar assim, do agora servir planetário, né? O meu coração, ele já se sente quente, então eu já entendo que está bem alinhado com o servir. Então, perguntar para vocês, como que vocês se sentem quando vocês vêm aqui? Porque a gente faz isso todos juntos, todos nos unimos juntos aqui. Então a gente entra aqui sempre com alegria, a gente entra aqui com esse calor, a gente entra aqui com essa forma. Muitas vezes a gente pode até ter outras coisas, né, que ficam circulando na cabeça, nos pensamentos, mas quando a gente conecta aqui, vem esse calor no coração e vem, então, esse entendimento que estamos, sim, alinhados na energia. Né? Como que é para vocês? A Daiane fica esperando o horário. E isso que a gente faz aqui, né, em coletividade, com vocês, todos participando junto, vou tentar dar um exemplo. Assim. Imagina que nós estamos agora aqui em 837 pessoas, isso é o que aparece para mim. E todas essas pessoas, todo mundo entra aqui, vem esse propósito, né? Talvez algumas pessoas às vezes entram um pouco desanimadas, um pouco assim, mas daqui a pouco se conectam nessa mesma onda, nessa mesma frequência de energia. Então, tem muitos de nós,
em determinado dia, vamos estar melhores ancorados, vamos estar melhor, né? Vamos estar bem, vamos chamar assim. E talvez algumas outras pessoas, naquele momento, estejam necessitando de algumas intervenções um pouco maiores, seja na questão de saúde, seja na questão psíquica, seja na questão ela qual for. Como a gente forma esse uníssono, né, forma esse servir que a gente está comentando aqui, juntamente com as egrégoras espirituais, os seres que vêm participar, essa energia ela se funde toda. Então, as pessoas que às vezes estão com um pouco menos de condições energéticas, como eu disse, uma doença, uma coisa, elas acabam recebendo, né, recebendo uma intervenção maior nessa grande corrente de energia que se forma. Talvez num outro dia, ou eu, ou algum de vocês, vai estar precisando um pouco mais, e assim vai funcionando. Mas no fim, né, todos nós recebemos, somos amparados. Eu até estava vendo aqui um questionamento, que na verdade é um questionamento do João. Na verdade, a gente não é drenado, João, a gente não é drenado. A gente trabalha a questão de ectoplasma, mas nós até comentamos em uma outra oportunidade que às vezes pode dar uma diferença, né, entre a entrada e a saída, mas ela já se estabiliza porque depois se repõe, né? Então, aqui o propósito é a gente se juntar aqui, trabalhar nessa energia conjunta, né, e vão ter pessoas que vão vir assistir depois também, né, e a gente pode pensar, tá, mas então agora é só essas pessoas que estão ao vivo, que formam essa grande corrente? Não, aqui a gente está no tempo linear, no atemporal já se juntou todas essas energias, né? Agora, o efeito físico que elas podem sentir provavelmente vai ser quando elas assistam, né? Mas a movimentação de energia ela já ocorre. Muitas vezes a gente vai, para quem, por exemplo, passa por um atendimento, né, de alguma terapia, por exemplo, ela às vezes já começa a sentir os efeitos bem antes da terapia começar. Eu até comentava, dava exemplos, para quem se recorda disso, que uma vez eu acabei esquecendo de uma pessoa que eu tinha para atender. Acabei esquecendo dela e nem estava preocupado com aquilo. E já estava até saindo no portão lá de casa, e acabei lembrando que tinha essa... Acabei lembrando, não, acabei puxando o meu celular e fui olhar as mensagens ali. E me deparei com uma mensagem de uma pessoa dizendo: Henrique, eu não sei se é esse horário, né, que era o nosso atendimento. E eu olhei aquilo e eu falei, né, vai ser agora mesmo. E aí eu corri arrumar minhas coisas lá em cima, e quando eu acabei entrando em vídeo lá com ela para conversar um pouquinho com ela, ela falou, desculpa eu mandar mensagem para você, mas é que chegou no horário aqui, tinham vários, ela falou assim, um pouco antes do horário tinham vários seres por aqui, e eu não estava entendendo nada, ela tinha essa mediunidade de percepção, e ela disse que, perguntou o que era aquilo, e eles comentaram com ela que vieram ali para realizar esse atendimento, esse trabalho. E você vê que mesmo a gente se desorganizando por aqui, eles são organizados por lá. Então, o que eu quero dizer com isso é que às vezes alguma pessoa que vai assistir depois, né, essa organização, essa coisa nos outros planos, ela já ocorre, ela já tem. Então, às vezes, até uma pessoa que ela, vamos dizer, está bastante doente, vamos pegar esse exemplo, e que ela vai assistir isso depois, né? Vai assistir isso depois, já se tem um amparo dos seres lá, porque já se tem essa informação. Já se tem essa informação. Então, às vezes, a pessoa já começa a receber bem antes. Muitas pessoas comentam aqui também que sentem sono,
que dormem até no nosso servir planetário, agora tem que cuidar para dizer servir, não é mais serviço, que dormem aqui, é porque há esse movimento magnético energético acontecendo e muitas vezes toda intervenção, toda forma que eles têm para amparar, ela se faz melhor, mais aprimorada quando a gente está com as faculdades, né, com a frequência reduzida, que é aquele estado já alfa, né, que é antes do sono profundo. Inclusive, por que a gente faz desdobramento quando dorme? Né? Porque você está, de certa forma, colocando as suas faculdades, né? Faculdades, quando a gente diz, audição, olfato, paladar, atividade cerebral, tudo isso você está colocando meio que num stand-by, continua funcionando, mas num modo reduzido ali, para você poder dormir. E ali ocorre o desdobramento, né? Porque aí você entra nesses outros estados frequenciais. A mesma coisa ocorre aqui, quando a gente está fazendo esse movimento junto com as egrégoras, onde tem essa redução, onde eles conseguem um acesso, vamos chamar assim, mais amplificado. Né? Às vezes requer intervenções um pouco maiores, né? Às vezes se requer intervenções até em outros planos, onde se consegue onde se consegue adentrar mais profundamente na energia. Um exemplo, tem pessoas que talvez necessitem de intervenções no seu corpo emocional ou no seu corpo mental, né? E esses corpos se acessam de uma forma amplificada nas outras dimensões. Então, tem todo esse enredo que a gente faz aqui. E essa união da gente estar fazendo isso tudo junto aqui, tendo as mesmas intenções, tendo os mesmos propósitos, né? Isso facilita, isso amplifica todo esse movimento. Eu posso dizer que isso é muito mais efetivo do que se viesse aqui vamos dizer assim, a egrégora e mais uma pessoa. Né? Mais uma pessoa está assistindo. Assim, aqui agora a gente já está em 1.000 e poucas pessoas. Quando se tem mais pessoas, você tem uma amplitude maior da energia. E a gente até explicou numa outra vez como que isso acontece pelo planeta. Essas ligações energéticas, o Pava, por exemplo, faz a meditação mundial, e uma vez a gente explicou lá sobre como ocorria essa interligação, é como se vai formando uma malha aqui mais sobre o Brasil, Portugal, tem alguns outros países também, mas vai formando essa malha. Então, quanto mais pessoas estão conectadas nesse mesmo propósito, mais essa energia ela amplifica. E junto aqui, como a gente coloca o nome planetário, é porque sim, a gente faz essa emanação para o planeta também. Quando a gente fala planeta, a gente pode entender tudo que há no planeta, né? Todos seres vivos, pessoas, animais. A gente pergunta se pode estar colocando as intenções para os animais também, porque é lógico que pode, né? Até para as plantas. Eu uma vez trazia aqui, para quem lembra daquela ráfia, ela ficou bem ruim, aquela ráfia, né? Ela estava morrendo, porque um bom tempo eu esqueci de colocar água para essa ráfia. E então eu trazia ela junto aqui para as emanações, e depois ela estava super bem. Né? Então, você vê que tudo é questão de energia mesmo. Né? Tudo é questão de energia. Eu abria, às vezes, a porta aqui, vinha o Pico, vinha o Tilico, a Sansa, que são os gatos aqui, que moram aqui, participar também, porque eles também... Então, é uma corrente energética que acontece. Eu não convidava, eu não falava, Pico, vem aqui. Ele vinha, participava, ficava ali quietinho, fazendo. Para quem faz em casa, vou fazer essa pergunta. Como que é o comportamento dos animais de vocês quando vocês estão fazendo esse processo aqui? Né? Porque esse processo não é eu que faço, né? O processo é todos nós juntos, por isso que é o nosso servir planetário. Ali, a minha gata gruda em mim.
Nomes exóticos. Na verdade, nem é esse, esses são os apelidos deles, né? Tanto que a gente dá nome, mas depois vira só apelido. Minha gata está aqui do lado. A gente está assim com um pouquinho de... um pouco de sinusite, né? A gente tem... Então fica o nariz um pouco trancado aqui. Tem a Shakira e a Luna também, né? aqui em casa. Então, os animais, eles são até um termômetro para a gente ir observando como que está o comportamento da energia. Você tá, vou participar do Servir Planetário. Como que é o comportamento do animal? Ele já dá um entendimento, um termômetro ali, de como que é a energia das coisas. Né? Se os animais estão interessados nisso, é porque é uma coisa, vamos dizer, boa. Né? Se repele, eles fogem disso. Né? Então, porque eles não estão curtindo a energia. Né? Os gatos são, sim, Leslie, são reikianos natos. Eu até comentei numa live que são os melhores reikianos aqui do planeta, né? Os gatos. A diferença do gato e do cachorro, o gato, ele acaba transmutando a energia, e o cachorro, ele geralmente puxa para ele. Né? Então, às vezes, quando o doguinho fica doente, quando o doguinho fica doente, provavelmente se os donos, né, as pessoas que moram na casa forem aprofundar as investigações, elas vão ver que elas estão com aquele processo similar ao que o cachorro tem. Tá dando um exemplo, tem problema o cachorro está com problema no rim, provavelmente ele puxou isso dos donos, né? Ele puxa essa energia, ele não sabe transmutar igual os gatos. Esses dias alguém mandou uma foto pra gente que o nome do cachorro era Charim, né? Não me lembro quem foi, mas mandaram isso pra gente também. O Charim participa junto com o Charim. Era mais ou menos assim. Então, deu para mais ou menos a gente entender, né, o que a gente faz aqui. Eu sei que tem bastante gente nova chegando também, então o processo todo ele é feito aqui com a utilização do SRA, até vou colocar ali na tela aqui, tá? O SRA, para quem não conhece, é esse sistema aqui que a gente tem disponível aqui nas nossas redes, tá? Tudo gratuito. Então, quem ainda não tem e quiser ter, depois você vai lá, clica, baixa os materiais, assiste os vídeos. Em breve a gente vai fazer a atualização disso também. Tá? Tem coisas novas vindo. Tem a geometria Bailear também, para quem for utilizando, que é para o processo de auxiliar na cocriação. Tá? Tudo isso está nesses links. Havia alguém perguntando da música do Charim. Hoje nós vamos colocar ela aqui. Espera aí. Para quem se recorda, a gente tinha comentado, está fazendo umas intercalações, né? De usar a ativação, a gente fazendo junto aqui, e teve alguns dias, né, que a gente colocou a meditação maior, né? Para que vocês consigam se conectar, se sintonizar de uma forma aprofundada. Hoje a gente vai fazer assim novamente, tá? Eu vou aqui ao fundo dizendo, né, direcionando em qual geometria a gente está naquele momento. E eu até queria explicar uma outra coisa também, tá? Que aqui no serviço planetário, até para ele não ficar muito longo, né, a gente, para quem talvez pessoas perceberam, mas a gente tem utilizado em torno de 2 minutos e pouquinho cada geometria, tá? Então, a gente pega assim, a ativação do SRA, como são 7 geometrias, ela dá em torno de uns 14 minutos, tá? Não muito mais que isso. E a gente faz aquele ancoramento inicial também, tá? E então hoje a gente vai colocar aqui, e o tempo aproximado, que é o entendimento por estarmos aqui nessa união de pessoas, né?
são várias pessoas que estão aqui. Então, o entendimento que nós temos aqui com a equipe espiritual, com a egrégora, é que esses 2 minutos são suficientes, tá? Porque veio essa pergunta para a gente. E quando você vai aplicar ali o sistema, a gente tinha orientado que o tempo ideal seria de 3 a 5 minutos, né? 3, assim, de praxe, né? Só que aqui, como a gente está em grande número, esses 2 minutos, eles dizem, 2 e pouquinho, que eles são suficientes, tá? Então, só para explicar, porque veio essa pergunta. Então, não se preocupem. A cada geometria vai modificando a energia, vai modificando a própria percepção. Por isso que às vezes a gente até diz assim, para perceber como que vocês estão sentindo. Porque conforme vai mudando ali o nível de energia, a geometria, vai mudando aonde você está percebendo isso, até no corpo físico, ou nas percepções psíquicas. Tá? Então, por isso que a gente sempre diz ali, observem, respirem, observem, porque vai vindo essa forma, essa expressão, até no corpo físico, tá? Que mais? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida aqui. 3 minutos é o indicado. Quando você está rodando o sistema lá, para algum familiar, alguma coisa assim, 3 minutos é o ideal, assim, que a gente recomenda. Vão ter pessoas que talvez não preferir ficar uns 5, né? Exato, que quanto maior a frequência, menor o tempo necessário. Não precisa tanto tempo, porque a ativação já foi, né? Já teve a atuação naquela região energética do nosso ser, né? Olha que palavra interessante, né? Região energética, o nível energético do nosso ser. Então, quando a gente vai chegando, inclusive, nas regiões superiores, né, provavelmente ele vai diminuindo um pouco as percepções no físico e vão aumentando as percepções etéricas das pessoas. Até falar para observarem isso enquanto vocês estão no processo, tá? Que mais? As extremidades geladas é normal também. É normal. Às vezes pode ser, eu ia até recomendar você, de repente, colocar o pé no chão, tá? Sem calçado, ficar de pé no chão, porque às vezes está faltando o descarregamento ali, ou a conexão, né, do aterramento para a energia transitar. Tá bem, então? Então, nesse momento, a gente já vai convidando todos, né, para já procurarem o seu local onde você se sente mais confortável. Mais importante é você ficar relaxado. Quem quiser colocar um copo com água ao lado também, para ter a fluidificação, tomar no final, né? Não é para tomar água, não é para tomar água que você roda o sistema, toma outra, tá? Aqui a Eve diz vontade de vomitar, tontura. Já vai passar, tá? Às vezes isso dá porque vão acontecendo as limpezas ali. A gente disse, o processo às vezes ele já vai tendo antes mesmo da gente rodar aqui, tá? Não se preocupe. E se vier também, né, se sair, também não se preocupa, provavelmente depois você vai ficar super bem, tá? Então, vamos nos preparando já. E eu vou fazer o sono, dá também. Se dormir, não se preocupem, tá? Não se preocupem, vocês vão estar recebendo também, tá? É até melhor, eu sempre diz isso, quando se dorme, às vezes é até melhor, porque fica amplificada a atuação. Pode aplicar reiki no dia, não tem problema nenhum. Então nós vamos iniciar aqui com o ancoramento da grande fraternidade branca, vamos respirando já profundamente. Dor de cabeça às vezes também é comum dar um pouquinho. Coisas leves, tá? Daqui a pouco passa. Observe, porque logo tem que passar. Então respirem profundamente. Vamos acerenando os pensamentos, colocando as nossas intenções. Que nesse momento nós vamos nos conectando também com a grande fraternidade branca, para que eles venham ancorar
esse movimento, para que a gente possa ter essa harmonia. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e aqui servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e mure-se a porta aonde mora todo o mal. Que a luz, o amor, o poder e a paz restabeleçam o plano de Deus sobre a terra. Do centro da vontade e do poder, que o propósito do Rei seja o propósito de todos os homens. Do centro da sabedoria e do amor, que a obra dos grandes seres seja o serviço entre todos os homens. Do centro da inteligência e da luz, que o verbo do Cristo seja ouvido e atendido, e que o espírito de cooperação una a todos os homens. A era da redenção chegou, que o cavaleiro soerga a espada, e que o plano de Deus se realize espírito de cooperação. Nós vamos fazer também o manto de proteção de Arcanjo Miguel. Em nome da divina presença eu sou, eu invoco aqui e agora o manto de proteção de Arcanjo Miguel, para que eu seja envolvido na sua proteção divina. Peço que Arcanjo Miguel e seu exército de luz estejam comigo durante este dia, zelando pelo meu campo vibracional e minhas pegadas energéticas. Que se forme em minha volta um escudo de proteção, ativando o meu Merkabah de luz, para que eu possa manifestar a minha verdadeira essência na Terra. Também peço que sejam limpos todos os miasmas geradores de baixas frequências, para que a verdadeira luz inunde o meu ser. Eu sou a luz que mais brilha. Eu sou a essência do Cristo manifestada. Eu sou o eu sou. Está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, nesse momento, eu vou colocar aqui a música do Charim. Então, que a gente consiga se concentrar, respirar e, junto com as equipes espirituais, esse processo todo, essa atuação toda vá acontecendo. Então, nós vamos iniciando aqui já a movimentação. As intenções a gente coloca no nosso coração. Você intenciona. Nós vamos iniciar o primeiro nível de energia, que é o nível Missa, agora.
Vamos indo para o segundo nível de energia, Lona, movimentando agora. Vamos para o terceiro nível de energia, Montacia. Entrando agora no quarto nível de energia, nível Min Tei.
Estamos entrando no 5º nível, Parsi-Kula. Vamos para o 6º nível, com 10, iniciando agora. Entrando agora no 7º nível, nível Cialo.
respirando profundamente, nos preparando para retornar para a finalização. Nesse momento, então, nós vamos agradecendo a todos os seres, a essa egrégora que veio participar desse movimento, desse trabalho. Vamos solicitando também seu auxílio para que nesse momento desfaçam todos os mecanismos de proteção que foram aqui utilizados e também para que se desfaça a ligação energética, onde cada um agora fica com a sua energia. Assim é. Está feito. Gratidão. Vamos respirando, retornando, mexendo o corpo. Vão comentando também, quem já retornou, como que estão se sentindo, como que foi para vocês. Hoje a gente fez novamente dessa forma de deixar a meditação mais estendida, né? A gente vai alternando, alguns dias a gente faz ativação, alguns dias a gente faz dessa forma, né? Como que foi para vocês? Comentem aí. Mãos formigando, bocejando, muito choro. É importante isso também, essas percepções, tá? A gente avaliar o que acontece com a gente quando a gente chora, por exemplo, as emoções saindo. É isso. Sensação de vazio também é interessante, porque às vezes a gente acessa o vácuo, e no vácuo é onde todo movimento de criação inicia. Então é isso, pessoal. Pode tomar água, tá? Quem colocou água para fluidificar pode estar tomando. Tá? A Suzana comenta, aliviou muito a dor na coluna, maravilha. A quem quiser depois repetir, fazer novamente, em outro horário, tá? Esse processo, ele é todo atemporal. Então, hoje a gente vai agradecendo, nós vamos finalizando já, agradecendo a todos que participaram, que vão participar, tá? E que todos possam ter uma excelente semana, né? Ficarmos todos na luz, na paz, e a gente vai se vendo por aí. Um grande abraço, gratidão e até mais.